Paz, irmãos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, né? Nesse dia de hoje. Graças a Deus, Deus nos concedeu esse dia para aprendermos um pouco mais da sua palavra, aprender um pouco mais sobre os seus dons, sobre o presente que Ele nos deu, né? Que é os dons. Nós iremos dar início a mais um trimestre da Escola Dominical, que vai falar sobre dons espirituais e ministeriais, né? Vamos aprender que dom é um presente de Deus para nós, mesmo não merecendo, né? Deus nos deu esse presente, que são os dons e também os talentos, né? E tudo, tanto os dons quanto os talentos, são para glorificar e edificar a casa de Deus, né? Como nós fazemos parte desse corpo, que é a Igreja de Cristo, todos os nossos dons, todos os nossos talentos são para a edificação do corpo, amém? Então hoje nós iremos aprender a lição de número 1, e deu dons aos homens, né? Nosso texto áureo se encontra em Efésios 4 e 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la, amém? O hino que a lição nos sugeriu foi de número 5. É um hino bem conhecido pelos irmãos. Muitos dos irmãos gostam de cantar ele, né? Que fala sobre que tudo em nossa vida tem que ser consagrado a Deus, né? Em tudo eu consagro a Deus. E uma das coisas que tem que ser consagrada a Deus são os nossos dons, amém? Então depois os irmãos louvam aí, porque eu não vou louvar aqui, senão vai tomar muito tempo, tá bom? Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 12, 3 ao 8 e 1 Coríntios 12, 4 ao 7. Romanos 12. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que perside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora vamos lá para 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Trimestre passado nós aprendemos sobre o Espírito Santo, né? E os dons, né, são capacitados através do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos dá os dons e talentos, amém? Vamos lá para nosso primeiro tópico, fala sobre os dons na Bíblia, né? Antes de tudo, na Bíblia existe cerca de 14 palavras, né, aproximadamente, para retratar a palavra dom, né? São 5 palavras em hebraico e 9 palavras em grego. Então, na Bíblia temos 14 palavras que retratam sobre a palavra dom. Não é que na Bíblia esteja explicitamente falando a palavra dom, mas existem 14 palavras que retratam a palavra dom, que significa a palavra dom, entenderam? Então, no Antigo Testamento, a palavra que mais era retratada, mais ressaltada na origem hebraica é a palavra Natan, que está lá no nosso primeiro tópico também, tá? Tô falando tudo conforme está escrito aqui. A palavra Natan, que significa dar. Mas vocês lembram do Natan, o profeta, né, que profetizou sobre a vida de Davi? Então, o nome dele veio através dessa transliteração, né? O nome dele veio através dessa palavra Natan. O Natan, profeta, significa presente de Deus. E Natan, a palavra, né, hebraica, significa dar.
Com isso, nós tiramos o quê? Que o Senhor, Ele nos deu de presente o dom, né? Mesmo nós não sendo merecedores, né? Aí você me pergunta, mas por que Ele deu, né? Já que nós não somos merecedores? Porque Ele quis dar, né? Tem perguntas que não existe resposta. O Senhor nos deu presente, mesmo... O Senhor nos deu de presente o dom, mesmo não nós merecendo, porque Ele quis dar, para glorificar o nome dEle através das nossas vidas, amém? Então, uma das palavras retratada na Bíblia, através da palavra dom, é o Natan, que significa dar, né? E Natan, o profeta, significa presente de Deus. Então, o dom é um presente de Deus para nós, seres humanos, amém? Lembre-se que você não é merecedor disso, mas Deus teve a misericórdia pela graça de te dar esse presente que é o seu dom. E se você não sabe ainda qual é o seu dom, fica até o final que você vai descobrir, amém? Então vamos lá. Primeiro tópico, né, fala sobre os dons. Lá no Antigo Testamento, os dons, ele não era liberado para todos, né? Eram liberados para um grupo de pessoas, né? Para algumas pessoas específicas. Quais são essas pessoas? Eram os reis, os sacerdotes, os profetas e outros. Já no Novo Testamento, o dom ele foi distribuído, né, para todos os irmãos, né? A partir do momento que você reconhece que Cristo é seu único e suficiente Salvador, Deus já te deu esse presente que é o dom. Então, o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes que têm acesso direto a Deus através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, podem receber os dons do Espírito Santo, né? Que é um presente de Deus. Para que servem esses dons, né? Para nós, irmãos que fazem parte do corpo? Para edificar, né? Para promover a libertação, para libertar os cativos, né? Para curar os doentes, que mais? Para glorificar o nome de Deus. Então, esses dons que nos foi dado, nos foi liberado para todos que fazem parte do corpo, são para glorificar o nome de Deus, amém? E aí, para deixar mais didático, a revista ela dividiu os dons espirituais em 3 categorias. Quais são? Primeira categoria, o dom de serviços, que está lá em Romanos 12. Segunda categoria, dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12. E terceira categoria, os dons ministeriais, que está lá em Efésios 4:11. Então, isso aqui que eu acabei de falar faz parte do terceiro subtópico, tá bom? Do primeiro tópico, que é os dons da Bíblia. No Antigo Testamento, os dons não eram liberados para todos. Era para apenas reis, sacerdotes, profetas e outros. Já no Novo Testamento, os dons são liberados para todos aquele que reconhece que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Então, vamos lá para o segundo tópico, que fala sobre os dons e serviço, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Então, foram divididos em 3 categorias. Primeira categoria, os dons de serviço, que está lá em Romanos 12. Se você quiser ler lá depois, tá bom? Fica à vontade. Lá fala sobre o dom de profecia, o dom de ministrar, o dom de ensinar, o dom de governar e o dom de demonstrar misericórdia. Esses dons de profecia, ministrar, ensinar, governar e demonstrar misericórdia fazem parte do dom de serviço. Os dons de serviços estão relacionados ao próximo, né? Então, se você tem um dom de ensinar, é para você ter mais um relacionamento com o próximo, né? Se você tem o dom de governar, é para você ter um relacionamento com o próximo. Se você tem um dom de demonstrar misericórdia, né? Que é o dom que ajuda os enfermos, ajuda os doentes, os pobres, né? Então, você tem um dom do serviço, tá bom? Esse dom de demonstrar misericórdia, ele tem que ser exercido com alegria, né? Todos os dons que você tiver, que foi um presente de Deus, tem que ser exercido com alegria, amém? E um dos dons que é a profecia, ele tem que ser na medida da fé, como está escrito lá em Romanos 12, né? Quando Paulo fala que tem que ser a medida da fé, ele está exortando os cristãos
os cristãos, né, a serem humildes, né, e a usarem aquilo que Deus deu de presente para o bem do corpo de Cristo, para o bem do próximo. Então, os dons do serviço são profecia, ministrar, né? Ministrar é o diácono, daí que surgiu a palavra diácono, tá bom? Que é servir um ao outro, né? Então, o dom de profecia, ministrar, ensinar é um dos mais importantes também, não que os outros não sejam. Governar e demonstrar misericórdia está escrito lá em Romanos 12 e fazem parte dos dons de serviço, amém? Então, vamos lá para conhecer os dons espirituais, né? Falamos um pouco sobre os dons de serviços e temos os dons espirituais que está lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Aqui Paulo fala aos irmãos que eles não devem ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Ignorantes, ele está querendo dizer que eles devem buscar mais conhecimento acerca desses dons. Mas por que Paulo falou isso, né? Porque lá em Coríntios, a igreja ela estava sofrendo uns conflitos, né? Eles estavam praticando os dons espirituais, né? Só que estava meio que parecendo com uns rituais místicos, né? Eles eram muito ligados, né, ao misticismo, antes de conhecerem a Cristo, e eles estavam começando a misturar essas coisas, né? Isso não é diferente dos dias de hoje. Então, os dons que eles tinham lá na igreja de Corinto, eles estavam misturando, estava virando algo místico, não mais espiritual. Então, Paulo aqui está dizendo à igreja de Corinto que eles devem conhecer mais, né, os dons. Quais são esses dons espirituais? É a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, a cura, que mais? A operação de milagres, a profecia, o discernimento do espírito e a interpretação de línguas, né? E as variações de línguas. Então, aqui Paulo está exortando a igreja de Corinto a conhecer mais, né? A se aprofundar mais do que o que é o dom espiritual, para não ter a confusão em relação ao comportamento místico, né? Que eles estavam fazendo. Tá bom? Por isso a importância do ensino na igreja. Aqui Paulo está ensinando a igreja de Corinto a se aprofundar mais no conhecimento dos dons espirituais, porque ele estava percebendo que os irmãos lá em Corintos, né, não estavam praticando muito bem os dons que eles tinham. Amém? Então, os dons espirituais são esses, né, que eu citei, que é palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, cura, manifestação operação de milagres, a profecia, o discernimento do espírito, variedades de línguas e a interpretação de línguas, amém? Então vamos lá para os dons ministeriais, que é o nosso terceiro subtópico do segundo tópico. Acerca dos dons ministeriais, que está lá em Efésios 4:11, temos 5. Tem apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e os professores, né, que são os mestres. Esses 5 dons são essenciais para guiar e orientar a igreja. Não que os outros não sejam, né, mas esses são essenciais. São eles que são responsáveis em ser a porta-voz, né, de Deus, trazendo novas revelações, trazendo entendimento à igreja. Eles também são responsáveis em espalhar e plantar as boas novas, né, a instruir, a ensinar e capacitar os membros referente às falsas doutrinas, né, ao misticismo, né, ensinando o verdadeiro evangelho. Então, esses dons ministeriais têm uma importância muito grande, não que os outros não tenham, mas através desses dons ministeriais que surge o ensinamento do verdadeiro evangelho, né, contra a falsa doutrina, né. Então, eu acredito que tem uma importância muito grande no nosso meio, no corpo de Cristo, amém? Então, aí eu citei alguns dons da categoria do dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E aí, já descobriu qual é o seu? Ainda não? Então, vamos lá. Para o nosso último tópico, que é o terceiro, que fala sobre Corinto, uma igreja problemática.
na administração dos dons espirituais. O primeiro subtópico fala sobre os dons são importantes. Aqui neste tópico temos que ressaltar que todos os dons, que eu já citei, né, mais cedo, têm a sua importância. Todos são importantes, né? Não é porque eu tenho um dom de profecia que eu vou achar que eu sou mais importante do que o irmão que tem um dom da fé. Um dos dons mais lindos que pode existir é o dom da fé, né? Um dos dons mais lindos que pode existir é o dom do ensino, né, da palavra de Deus. É o dom da sabedoria. Jó foi um homem da Bíblia que tinha esse dom da sabedoria. E mesmo em tribulação, mesmo na circunstância que ele passava, ele era sábio, né? Ele tinha esse dom, isso era dele, foi um presente que Deus deu para ele, né? Então nós não devemos medir, né, o peso dos dons. Se eu tenho o dom da profecia, eu não posso achar que eu sou maior ou mais importante do que o irmão que tem o dom da fé, o dom do conhecimento da ciência, né? Porque tem gente que tem um conhecimento que é impressionante, né? A gente não sabe explicar, meu Deus, como que essa pessoa sabe disso, né? Isso é de Deus, é um dom de Deus, né? Isso é uma particularidade entre ele e Deus. Então, nós não devemos medir o peso dos dons. Hoje em dia, nós estamos tem igrejas que dão mais importância para o dom de profecia do que para o dom de ensino. E tem igreja que dá mais importância para o dom de ensino e não dá importância para o dom de profecia. Para uma igreja ser equilibrada, tem que ter todos esses tipos de dons, né? E se não tem, nós temos que buscar, cada dia mais, buscar mais e mais os dons e o presente que Deus quer nos dar, né? Basta a gente buscar e querer, né, dar liberdade para que o Espírito Santo opere em nossas vidas através dos nossos dons. Amém? E aqui no subtópico 2 fala sobre a diversidade dos dons, né? O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios não são os nove dons, né, que ele colocou, mas a diversidade deles. Naquele momento, a igreja de Coríntios tinha a necessidade de conhecer e praticar mais o dom da sabedoria, do conhecimento, pela problematização que eles estavam vivendo, né? Eles estavam vivendo uma má administração nos dons. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatizou mais o dom de conhecimento, né? Mais o dom de sabedoria. Lá na igreja de Éfeso, ele enfatizou mais o dom dos serviços, né? O dom de ministrar, o dom do diaconato, o dom de governar. Mas isso não quer dizer que lá na igreja de Éfeso não estava precisando, né? Essa é a importância da diversidade dos dons que Deus distribui aos seus filhos, né? Cada hora nós temos que usar um tipo de dom. E é isso que Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto, que eles tinham que usar mais o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, né? Porque eles estavam vivendo um comportamento meio místico, né? Então, isso serve de lição para nós também, né? Isso é muito importante a gente observar qual é a necessidade do dom que tem que ser utilizado dentro da igreja, né? Se o momento está pedindo o dom da sabedoria, vamos explorar mais esse. Se está pedindo mais o dom da profecia, vamos explorar mais isso, porque Deus repartiu seus dons para todos os seus filhos para serem bem utilizados e para edificação do seu corpo, amém? E o nosso terceiro subtópico fala sobre a autossuficiência e humildade. Aqui devemos ressaltar que os dons não são dados por mérito humano, mas sim pela graça de Deus. Não devemos nos comportar de modo arrogante ou autoritário pelo fato de ter um dom. Portanto, não use o seu dom que Deus te presenteou pela graça, ouviu? Com orgulho ou visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com o coração sincero e transbordando de amor para com o próximo, amém? Então, o dom que Deus te deu não é para a sua exaltação, né? Para o seu ego.
O dom que Deus te deu é para ser utilizado com coração sincero e com amor para com o seu próximo. Se você tem o dom de ensino, você tem o dom de profecia, se você tem o dom da cura, tem que ser utilizado com amor e com coração sincero. Ao contrário, se você está utilizando esse dom em forma de exaltação pessoal para encher o seu ego, você está pecando contra Deus e contra a igreja de Cristo, amém? Então, use o seu dom, o presente que Deus te deu, para com amor, né? E para ajudar ao próximo. Que foi para isso que Deus deu os dons, né? Para a edificação da sua casa, do seu corpo, amém? E lembrando, os dons, ele não salva, né? Não pense que o seu dom vai te salvar. Pode ir tirando isso da mente. O dom não salva. Ele é um presente que Deus te deu, né? E saiba que você não foi merecedor desse presente. Ele te deu pela graça, tá bom? Então, o dom que você tem não é porque você merece, mas sim pela graça de Deus. Vamos lá para a conclusão? O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história, amém? Espero que essa lição tenha falado ao seu coração. Acredito que agora você já sabe qual é o seu dom, né? Então vamos colocar em prática, na obra de Deus para ajudar o seu próximo, né? Para que assim o nome do Senhor seja glorificado, amém? Fiquem na paz e até a próxima, viu? Beijos, fica com Deus.